Diz a Bíblia, a partir do versículo 1 do segundo livro de Reis, capítulo 4, certa mulher, das mulheres dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que ele te temia ao Senhor. É chegado o credor para levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu lhe perguntou: que te hei de fazer? Dize-me, que é que tens em casa? Ela respondeu: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestado vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o teu azeite em todas aquelas vasilhas, põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos. Estes lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos: chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Amém. Pai, mais uma vez estamos juntos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, lendo a tua palavra, e é um momento que queremos abrir o coração para receber aquilo que o Senhor tem a dizer. Fala conosco, Pai. Fala ao coração do teu povo, alimenta-nos com a tua palavra. Precisamos desse alimento, é ele que realmente nos sustenta. Não é só o pão terreno, mas é o pão que vem do céu. É esse pão que te pedimos, Jesus, pelo teu Espírito, ministra o nosso espírito. E para isso eu entrego a minha vida a ti, meu Pai. Peço a tua graça, peço a tua misericórdia, a unção do teu Espírito sobre mim, para que eu possa ministrar a tua palavra com poder e verdade. E todos nós saiamos daqui abençoados esta noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, esse texto, ele sempre traz uma lição para nós a respeito da vida de uma pessoa que pertence a Deus, que teme a Deus e que serve ao Senhor. E aqui a gente vê algumas pessoas com essa característica. Nós temos aqui na história o profeta Eliseu. Ninguém tem dúvida de quem era Eliseu, de quanto ele servia a Deus e de quanto era um homem íntegro na presença do Senhor. Mas nós temos também essa mulher que era esposa, não é? Viúva de um discípulo de profeta. Era também uma mulher que vivia no caminho do Senhor, ela e seus filhos. E já de cara a gente percebe uma situação bem atípica, embora possa também se tornar realidade na vida de muitos. Essa mulher passa por um momento na vida em que ela chega ao fundo do poço, porque ela não tinha mais nada dentro de casa para sustentar nem a sua casa, nem a sua vida, nem a vida de seus filhos. E pelo contrário, ela ainda possuía dívidas e os credores estavam em cima dela para que ela pagasse aquelas dívidas, e se não pagasse, seus 2 filhos seriam levados como escravos. Veja a que ponto chegou a situação dessa mulher. E como eu disse, é a mulher de um profeta. Seus filhos são filhos de um profeta. Como pode isso acontecer com alguém que teme ao Senhor? Irmãos, eu quero dizer, essas coisas podem acontecer a qualquer um. Ninguém está livre do dia da adversidade. Ninguém, por ser filho, por ser profeta, por ser de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos. Não é isso que nos livra das nossas dificuldades. Não é isso que evita que a gente passe por um momento como esse. Senão Jesus não teria dito: no mundo passais ou tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Ou seja, há uma saída, mas você vai passar pelo vale. Deus não seria o Deus de Davi, quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ora, se as pessoas pensam que Deus nos livra de tudo, nem pelo vale eu passaria. Mas nós passamos pelo vale. Nós enfrentamos o problema. Nós enfrentamos situações assim. O emprego pode faltar, o dinheiro pode faltar, até a comida pode chegar a um ponto de já não ter mais. Mas Deus vai mandar a provisão.
Porque jamais um justo vai mendigar o pão, nem a sua descendência, é o que diz a Bíblia. Deus não desampara, mas permite que a gente passe por situações adversas. Nenhum de nós está livre de passar e enfrentar crises e dificuldades. Ora, se isso é verdade, mostrando a você pela Bíblia, o que é que eu preciso então, como cristão, quando Deus permitir que eu passe por um momento desse? Eu preciso fazer desse momento uma escola na minha vida. Eu preciso fazer dessa adversidade uma faculdade de vida, um momento de ensinamento para o futuro, porque eu vou ter experiências com Deus, porque este não é o fim. Todo cristão que passa por um momento assim, este não é o seu fim. O fim da história é diferente. Você lembra de Jó? O que sofreu aquele homem, mas dizendo: o Senhor deu, o Senhor tirou, bendito seja o nome do Senhor. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. E qual foi o fim de Jó? No início todo mundo o criticou, os seus amigos se voltaram contra ele, mas no fim da história, todas as coisas maravilhosas que Deus fez por ele estavam ali contempladas. Então a gente pode chegar ao extremo de uma situação como essa, mas creia, isto não é o fim, porque Deus está conosco e porque de alguma forma Ele vai prover o livramento. A Bíblia garante lá em 1 Coríntios capítulo 10 que Deus não permite que nós sejamos tentados ou provados além do que podemos suportar, e juntamente com a tentação vai prover o livramento. Então a mulher chegou ao fundo do poço, o risco iminente de seus filhos serem vendidos como escravos, mas Deus não permitiu e enviou Eliseu para trazer uma palavra para aquela situação. Mas sabendo dessa realidade, nós que somos cristãos, o que a gente tem que fazer com as crises que chegam para a gente, com as dificuldades, com os medos, com as angústias, com as ameaças? Vamos perder até os nossos filhos. O que a gente tem que fazer quando isso acontece? A gente tem que fazer desse problema uma lição de vida. Como dizem alguns, transformar o limão que te dão numa limonada, que depois se torne proveitosa para você. E quem me diz isso também é o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Romanos no capítulo 5, e eu quero ler com você o texto em Romanos capítulo 5, versículo 3 e 4. Ele diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência produz o quê? Esperança. Veja, há um produto de Deus nas dificuldades pelas quais a gente passa e que Ele permite que a gente passe. Então eu vou passar por um processo de aprendizado, como diz o texto aqui. Essas coisas que vão acontecer vão produzir uma perseverança em mim, essa perseverança vai produzir uma experiência e essa experiência vai produzir uma esperança. Então há um proveito na dificuldade. Isso é algo que os cristãos precisam aprender. Nós temos que tirar um proveito de qualquer dificuldade que a gente passa. Até desta que estamos vivendo agora, que eu citei para você aqui nos anúncios, as circunstâncias que o mundo está enfrentando, é uma dificuldade, é uma dor para cada um de nós. Mas como é que vamos sair disto? Vamos sair com experiência, vamos sair com esperança. A nossa esperança vai ser renovada. Para muitos ela está sendo destruída agora. Há pessoas que se dizem cristãs já sem esperança, irmãos, já sofrendo por antecipação até antes da morte. Isso que nós estamos enfrentando. Na crise, a gente tem uma oportunidade. A oportunidade de crescer, a oportunidade de amadurecer. Isso acontece até no mundo animal. Alguns animais, para ensinar seus filhos a sobreviver, eles os lançam de alturas para que aprendam a voar. Eles os deixam perto de inimigos para que aprendam a se defender. Nós somos animais um pouco diferentes. Queremos proteger nossos filhos de qualquer machucadinho. Ainda mais num tempo em que mertiolate não dói mais. Tem alguma coisa errada, irmãos. A gente precisa crescer nas experiências, mesmo que elas sejam ruins,
A gente precisa amadurecer. E isso no futuro vai gerar uma esperança, porque eu terei um histórico de vida que vai dizer assim: eu já passei por isso, eu já sei, eu já enfrentei isso. Foi como Paulo diz aos Filipenses: eu já experimentei de tudo. Eu sei ter fartura, eu sei passar fome, eu sei ser honrado, eu sei ser esculhambado. Tudo eu posso naquele que me fortalece, porque eu experimentei todas essas coisas. Então ele se tornou um homem experiente, um homem maduro, um homem forte. Deus quer levantar pessoas fortes, irmãos. E o que nos fortalece é a nossa fé. A arma que nós temos não é espingarda, é fé. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é espiritual. E a nossa luta se vence com fé. A Bíblia diz: a nossa fé que vence o mundo. Então é nisso que nós temos que nos apoiar. Mas para isso a gente precisa saber enfrentar a adversidade, saber enfrentar um momento como esse que nós estamos passando, para que a gente aprenda, para que na hora do aperto, onde a gente não tem mais esperança e nenhuma expectativa, a gente aprenda a se virar, irmãos. Às vezes a gente, para aprender a nadar, tem que cair na água, irmãos. Tem que começar a se debater, tem que começar a fazer alguma coisa para não morrer. E isso é um aprendizado. Dizem alguns, né, que se fazem uma experiência com o sapo, coloca-se o sapo numa panela e começa a aquecer a água lentamente, ele não sai da água e acaba morrendo, porque a água vai aquecendo e ele não percebe, e aí quando ele vai perceber já está cozido, já está morrendo. Mas se jogá-lo numa água fervente, imediatamente ele pula e sai da água. Essa é a diferença. A gente está cozinhando em fogo baixo e está morrendo sem perceber, sem pular, sem reagir, sem sair da panela, e daqui a pouco a panela vai nos levar, e isso será o fim de muitos de nós. Mas esse texto tem algumas lições importantes para que a gente veja o desenrolar daquilo que Deus fez na vida dessa mulher pela palavra de um profeta. Veja o versículo 1, diz que essa mulher, mulher dos discípulos, chamou a Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, meu marido era teu servo, porque você era profeta, ele era discípulo seu, ele morreu, e você sabe que ele temia o Senhor, você sabe o testemunho dele, e agora está chegando um credor, e ele vai levar meus filhos para serem escravos. Veja, como é que essa mulher enfrentou a notícia? Olha, o credor está aí, o que ele vai levar? Teus filhos. O que vai ser deles? Vão ser escravos. Aonde ela foi? Ela foi para o Jornal Nacional? Ela foi pedir socorro na Rádio Tupi? Onde é que ela foi, irmãos? Foi no programa do Ratinho? Fazer um DNA do profeta? Não. Ela foi a Eliseu. A primeira lição que esse texto me dá é que na minha dificuldade eu tenho que procurar a pessoa certa. Eu tenho que abrir meu coração com a pessoa certa, eu tenho que buscar ajuda no lugar certo. E já disse várias vezes aqui que o profeta naquele tempo era o representante de Deus. Então equivale dizer que quando ela se viu diante da dificuldade, ela foi buscar a Deus. Ela foi a Eliseu, disse: Eliseu, você conhecia meu marido, você sabia como ele era, e agora está acontecendo isso, isso e isso. Ela não vai dizer para as vizinhas, ela não vai correr para o jornal, ela não vai para lugar nenhum fazer campanha de doação, ela vai falar com Deus, ela vai procurar a pessoa certa, a única que realmente pode resolver. Dica para nós nesses momentos, irmãos, momentos de dor, momentos de tristeza, não busque consolo nas pessoas. As pessoas não são capazes de nos consolar, por mais que elas sejam amigas, gentis, não é a mesma coisa que o consolo que vem de Deus. Não é a mesma coisa que o consolo que vem do Espírito Santo. A Bíblia diz: Ele é o Consolador. Então não sou eu, não é seu irmão, não é seu parente, é Deus. Bata na porta certa, busque a Deus, e foi isso que essa mulher fez. E aí, queridos, diz o verso 2, que Eliseu pergunta a ela: o que eu vou fazer? É engraçado, né, a resposta de Eliseu. Ele diz assim: eu não tenho nada com isso não, vai no NPS, né, vai buscar teus direitos aí, né? O que eu vou fazer? Ela diz: meu marido era teu funcionário, agora você tem que dar um jeito nisso aí. Mas ele, logo depois de dizer isso, ele faz uma pergunta: me diz o que você tem em casa. Veja, porque Eliseu
pelo que diz o texto, também não estava com a poupança gorda, né? Com uma reserva boa de dinheiro. Não, deixa comigo, quanto é essa dívida aí? Toma aqui, pá. Teu marido era gente boa, eu assumo. Não, o homem de Deus não depende também das coisas do mundo, ele depende de Deus. Ministério para Eliseu não era para ganhar dinheiro, era para servir a Deus. Então vai Eliseu buscando dinheiro, não tem dinheiro. É igual Pedro e João, né? Estão entrando no templo, o aleijado pergunta, o que pode fazer aqui por mim? Ele diz assim, ó, não tenho ouro nem prata. E não tinha mesmo, mas nós temos algo melhor do que ouro e prata. Nós temos a palavra de Deus, nós temos o nome de Jesus. E Eliseu tinha a palavra de Deus. E ele pergunta para ela assim, vem cá, o que você tem em casa? Aí ela diz assim, olha, eu estou com pouca coisa em casa, na verdade eu não tenho nada, né? Ela vai dizer, a tua serva não tem nada em casa. Tem lá uma botija de azeite, mas o que é isso, né? Ela meio que despreza aquele conteúdo. Mas muitas vezes o milagre, irmãos, depende daquilo que nós já temos. Veja, Jesus fez muitos milagres, mas teve alguns lugares em que Jesus não fez milagres. Você já viu isso na Bíblia? Alguns lugares ele não foi bem recebido, alguns lugares as pessoas não acompanharam com fé aquilo que ele tinha para falar. Na sua própria terra, Nazaré, ele não foi bem recebido, e daí vem aquela expressão, né, de que o profeta não faz milagres, né, na sua terra, não faz efeito dentro da sua própria casa, por causa desse exemplo. Então, muitas vezes, esse milagre que Deus vai fazer, ele depende de algo que já está conosco e que nós precisamos colocar à disposição de Deus. Mas o que eu tenho, pastor? Eu não tenho nada, o meu problema é que eu não tenho nada, então como é que Deus vai usar alguma coisa que eu tenho? Você tem você. Você não é nada? A tua vida é importante. Entrega a tua vida para Deus. Se entrega nas mãos de Deus. E Ele vai usar o que você tem para fazer o milagre. A solução, às vezes, não vem de outras coisas, mas vem de você mesmo. E aqui essa mulher diz, olha, eu não tenho nada, mas tem aqui uma botijazinha aqui com azeite, olha, está até acabando. E aí me lembro do texto lá em Jesus, em João capítulo 6, né, versículo 9, em que ele manda ver o que tem lá para alimentar a multidão, e vem alguém e diz, ó, tem um moleque aqui, tem 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso diante de toda essa gente? Mas Jesus vai usar o que o garoto tinha. Jesus vai usar o que você já tem. E se você não tem nada, você tem você mesmo. Dê você mesmo a Deus. Entregue a sua vida, consagre a sua vida. A Bíblia fala que o nosso sacrifício hoje é a entrega da nossa própria vida. Esse é o sacrifício agradável a Deus. Não é algo que a gente não tem, não é algo muito grandioso, porque Deus não precisa de nada da gente, irmãos. O que Deus quer é o seu coração. Ele diz, filho meu, dá-me o teu coração, e isso você pode dar, porque isso você tem. O dia que você não tiver mais coração, já morreu, não tem nada para dar. Mas enquanto estiver vivo, tem um coração para dar para Deus. E ali ele vai abençoar essa mulher com algo que ela já possui. Um pouquinho de azeite que sobrou ali na sua casa. Um pouquinho de azeite, uma botija, algo desprezível. E aí Eliseu diz assim, vai, versículo 3, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos. Vasilhas vazias, mas não poucas, ou seja, pede muito. Ele pede a mulher para pedir coisas emprestadas. E aí interessante isso aqui também, porque a mulher está precisando de dinheiro, né? Ela está precisando de resolver a situação financeira, porque ela tem uma dívida que se não pagar vão levar os filhos. E talvez, a Bíblia não diz, mas vamos especular aqui, será que ela já tinha batido na casa de alguém para pedir um dinheirinho? Pô, você pode me emprestar aí porque está feia a coisa e tal. Mas Eliseu não manda ela pedir dinheiro, ele manda ela pedir vasilhas. Algo muito comum entre os vizinhos, né? Você tem vizinhos? De vez em quando bate lá um vizinho, pô, dá uma vasilha de açúcar aí, acabou, estou fazendo um bolo aqui, a farinha acabou. Isso acontece ainda? Hoje as pessoas estão tão doidas que nem mais falam umas com as outras, né? Mas antigamente acontecia, não acontecia? O vizinho batia lá na sua casa, dizia assim, poxa, empresta um pouquinho aí de farinha, acabou aqui o ovo, pode me dar 2 ovos, depois amanhã eu te dou.
Não acontecia esse tipo de coisa? Então vasilha não tem problema, vasilha a gente empresta à vontade. E ele fala, olha, vai lá nos vizinhos e pede vasilhas vazias, e não poucas, pede bastante. Se ele tiver 5, manda 5, se tiver 10, manda mais, pede o que tiver lá. E os vizinhos vão dar a vasilha emprestado. Mas sabe o que isso significa, irmãos? Eu sempre que li esse versículo, eu fiquei pensando, essa mulher não estava de mal com os vizinhos, né? Estava. Imagina se essa mulher tivesse de mal com os vizinhos. Onde é que ela ia arrumar vasilha? Você já viu que tem gente que vive de mal com todo mundo? Esse tipo de gente é mais difícil de Deus ajudar. Não é não, irmãos? Porque a pessoa cria caso com todo mundo. Ela às vezes muda de casa, mas o caso vai com ela, entendeu? Ela muda de vizinhança, mas o cri-cri é ela. Aonde ela chega, ela cria problema. Não se dá com ninguém, ninguém fala com ela, cria confusão, faz fofoca. Se essa mulher fosse assim, ela ia ser abençoada nesse dia? Porque a bênção que Deus preparou para ela passa pelas outras pessoas. Deus não podia fazer diferente? Podia. Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele podia multiplicar vasilhas, podia inventar qualquer moda lá. Deus é Deus. Mas Deus fez as coisas assim por um sentido, para a gente aprender que relacionamentos são importantes. Para a gente aprender que ter um bom relacionamento com o próximo, com o vizinho, é algo importante, que ser uma pessoa intragável, antissocial, antipática, não é vantagem para ninguém. E principalmente para um cristão, que não deve ser assim. Porque na hora que a gente precisar, nem sempre Deus vai me dar diretamente, Ele pode me dar através de alguém. Você já ouviu testemunhos assim? De pessoas que não tinham nada e Deus mandou alguém para levar lá para ela? E de repente mandou a gente que nem era crente, mas mandou. Deus faz como Ele quiser. Mas se eu estou antipático com todo mundo, ninguém quer olhar para a minha cara, não era o caso dessa mulher. Então há uma lição aqui para a gente também, de que nós precisamos cultivar bons relacionamentos. E dentro de casa também, porque o versículo 5 diz assim, partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe chegavam as vasilhas e ela as enchia. Você percebe que há um trabalho aqui de família, há um trabalho de cooperação aqui entre eles. Os filhos trazem as vasilhas, ela enche. Não é sozinha que ela vai ganhar, mas é a família. Se a família está em problema, está em crise, a família toda tem que participar. Os filhos têm que estar a par da situação. Os filhos têm que ser envolvidos, não adianta ficar escondendo. Não fala para os filhos que o papai faliu, não. Deixa eles continuarem a comer danoninho caro. Tem que falar que o papai faliu. Tem que falar que agora não vai ter danoninho, vai ter pirulito. Ou não? Vai ter que enganar o filho a vida inteira? Achando que nada está... Todo mundo tem que participar do problema. Todo mundo tem que se envolver. As pessoas têm que estar juntas. É assim que Deus atua, é na unidade, é no envolvimento, na cooperação. E a mulher está com seus filhos, eles estão ali trabalhando. Benditos são os filhos que trabalham junto com seus pais, que trabalham para os seus pais, em prol dos seus pais, que ajudam dentro de casa. Está difícil encontrar filho assim hoje? Sabe por quê? Porque tem pai igual a gente aqui, banana. Né? Você que é mais velho, dizia você para sua mãe que você não ia fazer alguma coisa? Você falava isso? Ela dizia assim, meu filho, minha filha, vai ali buscar não sei o quê. Você dizia, não, estou cansado. Duvido. Você voltava com chinela havaiana, pregado na orelha. Não era assim que funcionava? Era assim que funcionava. Agora não. Filho não quer fazer, não quer ajudar. Eu não, você que tem a obrigação de me sustentar. Ah, meu Deus do céu. Segura minha mão que está coçando. Não, irmão. Fala sério. Não é assim hoje em dia? As filhinhas, as meninas, não lavam a própria calcinha, irmãos. É a mãe que tem que lavar. Ah, meu Deus do céu. Se eu não dou uma mãozada numa filha dessa. Hein? Mas a culpa é nossa. Mas aqui nós temos uma mulher com a ajuda, com a cooperação dos seus filhos, todo mundo envolvido no problema. Deus vai operar. Mas a minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa estamos envolvidos nisso aqui.
não é cada um por si não é bagunça. Todos juntos, todos envolvidos, todos ali imbuídos do mesmo propósito. E ali também o texto me diz que foram levadas vasilhas, e Eliseu fez uma observação, não poucas, ou seja, muita vasilha. Por quê? Veja, Eliseu não disse quanto seria o milagre, qual a dimensão. Ele deixou isso por conta da mulher, dos vizinhos e da fé de cada um. Manda trazer, quantas vierem, quantas Deus vai encher. Ele não falou isso não, mas está subentendido nisso aqui. Então, numa atitude de fé, essa mulher tem que ir aos vizinhos, pedir as vasilhas emprestadas, tem que se humilhar para pedir emprestado, né? Tem gente que não sai da crise porque não sabe se humilhar. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas é aos humildes que Ele concede a sua graça. Então a pessoa não sai da crise porque ela não sabe se humilhar. Eu jamais vou pedir nada a ninguém. Eu não sei o que, porque eu. Então deixa os filhos serem vendidos como escravos. Vai comer na sarjeta. Porque o orgulho leva as pessoas para a sarjeta. Mas Eliseu dá uma lição e diz, você vai pedir emprestado. E você vai pedir muito. Mas olha, uma coisa vai acontecer e você vai aprender no final. Quanto mais você pedir, mais você vai receber. Quanto mais vasilhas você arrumar, mais Deus vai encher. Mas você tem que pedir. Para Deus encher, as vasilhas têm que estar como? Vazias. Ele detalha isso aqui, Eliseu diz, você vai pedir vasilhas vazias. E que adianta trazer vasilha já com alguma coisa dentro? Aí Deus não vai encher. Deus vai encher o que estiver vazio. Olha para o campo espiritual. Eu preciso me esvaziar para que Deus me encha. Eu quero ser cheio do Espírito Santo, mas estou cheio de mim. Não vai rolar. Primeiro você se esvazia, para depois Deus encher você. E aquela mulher se esvaziou, se humilhou, foi a cada vizinho, pediu as vasilhas que conseguiu e levou para sua casa. E quanto mais ela levou, mais Deus encheu e abençoou, de acordo com essa disposição. No final que ela pôde aprender essa lição, que nós estamos aprendendo agora, porque já temos a história escrita para a gente meditar nela. E aí acontece o milagre. Versículo 6 diz assim, cheias as vasilhas, disse ela a um dos filhos, chega-me aqui mais uma vasilha. Mas ele respondeu, não há mais vasilha nenhuma. E aí depois que ele disse isso, o que aconteceu? O azeite parou. O azeite só parou quando a última vasilha foi cheia. Se tivesse mais uma, enchia mais uma. Tivesse mais 10, enchia mais 10. Tivesse mais 50, enchia mais 50. Mas acabou, parou. Ao mesmo tempo, imediatamente, o azeite parou naquele momento. Mas o azeite não acabou. Você consegue entender a diferença entre parar e acabar? Uma coisa é o azeite parar. Outra coisa é o azeite acabar. Enquanto houver vasilhas, tem azeite. Se chegasse mais vasilhas, tinha mais azeite. Porque em Deus, tudo nele é ilimitado. Dá para entender isso? Deus não tem limites. Nós é que temos limites. Nós é que temos uma certa quantidade de vasilhas. Mas Deus não tem limite com o azeite para nos abençoar. Os recursos de Deus são infinitos para nos abençoar. O limite está na gente. Nós é que temos limite na fé, limite na vaidade, limite no orgulho, limite na posição, limite, um monte de coisa. Mas quanto mais vasilhas eu trouxer, mais Deus vai encher, mais Deus vai derramar. E no sentido espiritual, o azeite representa o Espírito Santo. Quanto mais eu me esvaziar, mais Deus vai me encher do Espírito Santo. Mas quanto mais cheio de mim eu for, ou quanto mais embriagado com vinho, como disse Paulo, eu não conseguirei me encher de Espírito, porque eu já estou cheio do vinho, já estou cheio de outras coisas. Então Paulo diz, não se embriague com vinho,
mas encha-se com o Espírito. Esvazie-se diante de Deus, e quanto mais você fizer isso, mais azeite vai cair sobre a sua vida, porque o azeite não acaba, o azeite para. Há diferente parar e acabar. Deus não tem nada que seja finito, irmãos. Sua misericórdia é infinita, seu amor é infinito, Ele é infinito, tudo em Deus é infinito, sua bondade, tudo. Nada em Deus é limitado. Limitados somos nós. Nós é que somos limitados. Mas se a gente aprender com a lição, se a gente aprender com a crise, aprender com o problema, a gente vai ganhar experiência nisso. A gente vai conhecer mais a Deus e vai dizer assim, não, eu sei que eu estou passando isso, mas eu sei que tem um Deus no céu que é ilimitado. Eu sei que tem um Deus no céu que enquanto eu colocar vasilha, Ele coloca azeite. Enquanto eu juntar necessidade, Ele enche. Enquanto eu me esvaziar, Ele me enche. Quanto mais vazio eu ficar, mais cheio Ele vai ficar, Ele vai fazer. Como Paulo aprendeu. Paulo disse, olha, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Ou seja, quando eu estou vazio de mim mesmo, vazio da minha força, aí que eu sinto a força de Deus e o poder de Deus em mim. É esse aprendizado, queridos, que nós temos que tirar para nós nesses momentos de crise da nossa vida, em qualquer área da história. Existe a parte de Deus, que é um milagre. Mas existe a nossa parte, a parte de obedecer, a parte de submeter, a parte de se esvaziar. Deus vai fazer muito mais do que você imagina, mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa crer no milagre. Você precisa crer na provisão de Deus. Você precisa saber que Deus tem um controle de tudo e saber que os filhos são heranças do Senhor. Eu não vou perdê-los. Eu não vou vender meus filhos como escravos. Eles pertencem a Deus. Eles pertencem ao Senhor. Eu vou confiar. Eu não vou negociar com o diabo para conseguir resolver o meu problema. Eu vou expor os meus problemas para Deus. E Ele é que me dará a solução. Cada problema que você passar, que você saia dele fortalecido, com muito mais sabedoria, com muito mais experiência, vai ser o melhor de Deus para você. E lembra, azeite, ele para, mas ele não acaba. A fonte é inesgotável. A fonte é Deus, irmãos. Deus pode parar de fazer algo, mas Ele tem mais para fazer, muito mais do que você possa imaginar. Amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Eu creio que Deus pode te abençoar muito mais do que você imagina. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Entrega a tua vida, a tua fé, a tua confiança, teu problema, a crise, a morte dos filhos, qualquer coisa que te acontecer, entrega para o Senhor. Se esvazie diante do Senhor e Ele vai encher. Se humilhe diante de Deus e Ele vai te honrar. Creia que Deus tem muito mais do que você possa imaginar. Santo Deus, em nome de Jesus, Pai, eu te peço esta noite mais uma vez, que a fé, que é um dom de Deus, gerado em nós através da Tua palavra, possa ser gerada no coração dos meus irmãos, tanto daqueles que estão aqui, quanto daqueles que estão em suas casas, ouvindo a Tua palavra pela internet. Enche o coração de fé, de confiança, Pai, de descanso em Deus, de que o Senhor tem o controle de todas as coisas e de que teu azeite não acaba. Quanto mais eu chegar, mais vai ter azeite, Pai. Quanto mais eu me colocar, mais o Senhor fará. Abençoa o teu povo com essa fé, a fé que vence o mundo, que traz paz, que traz alegria, tranquilidade na tua presença, Pai. É o que eu te peço, meu Deus, por mim e por cada irmão, em nome de Jesus. Amém.